no organismo. E esse é, digamos, o fato desorganizador. Eu queria agora jogar então essa conversa para a questão das crianças. Por quê? Porque é claro que trauma pode acontecer em pessoas de qualquer idade. Em qualquer situação você tem sempre a possibilidade de ser traumatizado. Agora, como a gente está querendo olhar para o trauma do ponto de vista do sistema nervoso, do ponto de vista da organização estrutural, você tem que as crianças, primeiro, o sistema nervoso dela não está maduro para receber determinadas cargas de informação. Segundo, elas são sobrecarregadas muito mais facilmente, elas são muito mais abertas para a experiência. E nesse sentido, os efeitos de uma experiência não resolvida podem ser devastadoras para o resto da vida da pessoa. Então eu queria falar um pouquinho, digamos, sobre isso. Quer dizer, o excesso de energia que é retido num sistema nervoso infantil, se por um lado é a grande fatalidade, pode ser a grande fatalidade da vida de uma criança, essa mesma energia pode ser a grande chance dessa pessoa se transformar e se desenvolver numa pessoa bastante forte. Ou seja, quanto mais nova a criança é, menos recurso ela tem e mais energia fica contida e não descarregada. E, consequentemente, futuras reações traumáticas proporcionais à quantidade de energia disponível. A pessoa entra em medos de sensações internas, perda de confiança nas suas respostas corporais. A estrutura física retroalimenta esse complexo de relações psicossomáticas. Esse é o perigo, né? Enfim, muitas causas, digamos, que passam desapercebidas no cotidiano. A gente, às vezes, tem um pouco como adultos, pensamento mágico de dizer, já passou, não aconteceu nada. Mas a criança vive uma situação traumatizante, e o maior desejo que a gente tem é que isso não perdure, que isso não seja uma coisa desorganizadora para a criança. Agora, a grande verdade é que a atitude do adulto em relação à criança acaba, muitas vezes, ajudando a esse evento se congelar do ponto de vista fisiológico. Ou seja, a criança leva um tombo, se machuca, a primeira atitude que um adulto tem é de chegar perto, abraçar, dar dois beijinhos e dizer, não aconteceu nada, já passou, meu bem. Né? O que acontece? O nervoso está todo ativado. E em vez da gente proporcionar a descarga dessa ativação, a gente aumenta a dose de informação que vai gerar o sistema se contrair e se ativar ainda mais. Coisas desse tipo, quer dizer, todas as situações pré-natais. Quer dizer, isso são eventos em si só extremamente ativadores. Ataques de animais, uma criança que um cachorro morde, pequenos tombos, ferimentos físicos, situações que são vividas como situações de ameaça. Doenças graves, febres altas, tudo isso solicita uma resposta da criança. E essa estimulação excessiva, se esse ciclo não é completo, ele se congela. Então, na verdade, desastres naturais, terremotos, tsunamis, todas essas situações ameaçadoras, procedimentos médicos, a agulha que entra no pé da criancinha que mal nasceu, o jeito de tomar anestesia, aquela cirurgia onde a criança não foi preparada. Todas situações que são de impacto, que são estimuladoras, e a gente não tem a prevenção de cuidar da descarga desse evento. Alguns desses traumas são de impacto, outros tantos são de desenvolvimento. Aquele pai autoritário que continuamente não deixa a criança se manifestar, que ela vai então desenvolver um sistema nervoso, digamos, de apatia, de conformismo. Estou acabando, gente, já vai. Alguns sinais, digamos, que confirmam alguns sintomas que podem fazer com que a gente reconheça que existe traumatismo
nas crianças, isolamentos, retraimentos, medos, apegos exagerados a coisas que dão segurança para essa criança, certas explosões emocionais descomedidas, pesadelos, vergonha, uma criança que se torna agressiva, que volta para trás, que faz, em termos de desenvolvimento, começa a... Mas existe o trauma de impacto de desenvolvimento, de impacto que ele fica no congelamento, e de desenvolvimento porque ele conseguiu respostas contemporâneas? Eu quero dizer assim, que existem dois tipos de trauma. Os traumas de impacto produzem uma ativação bastante rápida e intensa do sistema nervoso. E isso pode entrar num congelamento, que pode gerar, então, os sintomas do futuro. Outra forma de você ser traumatizado são traumas de desenvolvimento. Em certas fases da sua vida, você pode ter coisas que estão interceptadas. Ou seja, a criança está aprendendo a andar, sabe? Então, num momento psicomotor importante, acontece alguma coisa, intercepta esse processo. Ou na fase em que ela está se autoafirmando, ela não tem condições de expressão. Ou na fase em que ela, sei lá, está entrando num outro movimento, tipo da... Controle de esfíncter tem muito, fase de controle de esfíncter tem muito trauma. Sim, proposto que a questão para depois. Tá, assim, ó, para nós. 2 ou 3 minutos. 2 minutos melhor, porque 15 minutos passados. Tá. Olha, gente, eu acho que tem 2 mensagens aqui, quer dizer, que são importantes na questão da abordagem somática do trauma. Um, assim, eu estava falando das crianças, como que o adulto passa a ser um elemento resgatador do trauma da criança, sabe? E a primeira questão que o adulto pode oferecer é atenção, continente, respeito, condições para as descargas acontecerem. Levar a criança de volta à experiência sensorial dela, que ela pode perder através da experiência traumática. Quando a pessoa tem um trauma, ela se dissocia. E a dissociação é uma dissociação somática. Se você tem a condição de trazer a pessoa de volta para o seu universo sensorial, para o seu presente, o seu aqui e agora, das suas sensações, ela começa a viver uma realidade e não a projetar uma ameaça. Então, tudo que a gente puder fazer como adulto, para nós mesmos ou para as crianças, para poder dar espaço para a criança poder entrar em contato com essa dimensão sensorial, que as sensações que ela tem são alright, que as emoções que ela tem são adequadas, que ela não tem que reprimir as emoções, que ela não tem que fingir que está tudo bem, que ela pode viver a experiência até que ela se complete. Ou seja, resgate da sensação e tempo são os 2 elementos mais importantes na prevenção dos efeitos que poderão advir em função de uma experiência traumática. Olha, a gente pode conversar depois disso, eu não quero tomar muito tempo, sabe? E aqui uma listinha de pequenas coisas, digamos, do ponto de vista de primeiros socorros que podem ajudar em experiências traumáticas de crianças. Primeiro, o adulto cuidar-se. Presta atenção em você, para você não enxertar a sua angústia em cima da criança. Manter a criança calma e quieta. Avaliar a situação. Se a criança ainda está com olhos vidrados, palidez, respiração rápida, sinais de ativação, né, do sistema nervoso autônomo, simpático, desorientadas, para, espera, não deixa ela voltar a jogar futebol, não deixa ela voltar para a escola correndo, para fingir que não aconteceu nada. Precisamos de tempo para o sistema nervoso se autorregular. Essa é a questão principal. Silêncio, dormir, ambiente calmo, validar as sensações e as respostas físicas. E atenção às respostas emocionais, contendo, permitindo, acolhendo. Tudo isso a gente pensa em cuidar dessa história. Tá bom?
obrigado por la presentación. Vamos a encontrar las opiniones después. Ahora, yo Alfredo Meireles, sabe Bom, boa tarde. Seguinte, Pedro trouxe um aspecto do trauma e a necessidade das prevenções, mas no aspecto do corpo biológico, corpo neurovegetativo, né? Sistema nervoso. A minha conceitualização que eu quero trazer de corpo nesse momento seria um corpo relacional. Então eu vou falar de um corpo que é a relação criança com ela mesma, formação da sua unidade neuroenergética, fisiológica. Então a formação do ego no período intrauterino. Depois, parto, junto com isso, a relação mãe e filho, nessa relação de útero, de gestação, certo? Depois, o primeiro ano de maternagem, a relação mãe e filho. E eu vou pegar esse período para falar do momento da notícia. Que momento da notícia? Então, eu vou falar com crianças, um pouco diferente, talvez, do que o Pedro tenha falado, porque eu vou falar com crianças com síndrome de Down. O que são crianças com síndrome de Down? Algum de vocês aqui conhecem pessoas com síndrome de Down? Conhecem? Tem familiares? Você é mãe? Sim. Então, eu sou pai de uma criança com síndrome de Down. Então, para mim está sendo assim muito gostoso e interessante voltar a um trabalho corporal e estar aqui com os colegas falando sobre uma experiência pessoal que é ser pai de uma criança com síndrome de Down, pertencer a uma comunidade social Down, porque nós temos uma rede de relação e de comunicação de pais, familiares, médicos, profissionais e também pelo fato de poder trabalhar, e é disso que eu vou estar falando, porque essa minha experiência também vem de um trabalho institucional junto ao ambulatório de síndrome de Down que tem na Santa Casa de São Paulo, que é um ambulatório multidisciplinar. Eu não sei se vocês sabem, uma criança quando nasce com Down, 50% dessas crianças nascem com cardiopatias. O que existe? O Down, a criança, ela tem um desenvolvimento do sistema nervoso mais lento. Ela se desenvolve que nem as crianças normais, mas com um ritmo mais lento. Então o que acontece? Na hora do nascimento, muitas vezes você tem o sistema nervoso não completo, uma parte do coração não totalmente fechada, as válvulas, problemas no rim, problema no pulmão. Isso antigamente provocava no desenvolvimento da criança uma série de enfermidades como pneumonias, uma série de problemas respiratórios, problemas renais, e isso daí as crianças morriam. Até se dizia no mito que crianças com síndrome de Down morriam mais cedo. Ora, agora se faz cirurgias do coração de reparação antes de 1 ano de idade. Então são crianças que começaram a passar por cirurgia recém-nascidas, com 4, 5 meses de idade, onde se abre o coração da criança e faz as ações reparadoras. Bom, por que eu estou contando isso? Porque quando eu falo de trauma, eu estou falando de 2 momentos de trauma. Um é a hora que você está lá, a mãe, a família, os avós, com toda aquela preparação mítica de ter um filho perfeito, de ser a projeção de todos os nossos sonhos e realizações que nós não conseguimos fazer. E nesse momento tem um break, tem um corte e falou:
seu filho tem síndrome de Down. Geralmente, quem dá essa notícia deveria ser um médico, mas nem sempre num país pobre, num mundo pobre, a mãe não fez pré-natal, o médico que operou não é o médico da família. Essa informação é passada de uma maneira meio, sim, como se diz, banalizada, né? E os médicos, em suma, não têm preparação para dar essa notícia. Então, para resumir do que nós vamos estar falando, nós vamos estar falando de um desenvolvimento biológico, neurofisiológico mais imaturo, que vai ter seu tempo mais lento de maturidade, tá certo? Numa relação que geralmente, sem a mãe saber que o filho tem síndrome de Down, numa gestação problemática, porque geralmente são pessoas que vivem um ambiente social, um contexto social difícil, recebendo essa notícia de profissionais que não têm a informação, não têm o preparo para dar essa notícia, tá certo? E, como reforçando o que o Pedro está falando, uma criança ainda que não tem um suporte, né, de maturação para suportar esse processo. Ora, quando o médico dá essa notícia de uma maneira inadequada, num momento inadequado, eu estou falando de, às vezes, a mãe recebe essa notícia ainda na mesa do parto, né? Outras vezes recebe essa notícia depois de 3, 4 meses, porque o médico não tem a coragem de dizer que o seu filho tem síndrome de Down. Então ele fica aquela coisa da batata quente, fica um passando para o outro, até fazer chegar o momento do exame do cariótipo, como se precisasse dar o exame do cariótipo. Não precisa, mas os médicos muitas vezes usam isso. Muitas vezes os médicos perdendo o contato da relação com a sua paciente, porque quer logo passar a notícia da maneira mais rápida possível e se desincumbir das obrigações que ele acha que ele tem. Ora, é uma situação extremamente traumática, vocês vão me convir, certo? Traumática no ponto de vista físico, traumático do ponto de vista emocional, traumático do ponto de vista relacional. Bom, eu fui procurar, e é nesse conceito que eu fiquei pensando, qual é o conceito, a etimologia da palavra trauma, quer dizer, a origem da palavra trauma. E eu fui descobrir que trauma refere-se a ferimento da alma. Olha que interessante, uma coisa antiga, né? Então, quando você recebe um trauma, você tem a sua alma, você tem todos os seus corpos feridos, tá certo? E aí entendo o que eu estou chamando de corpos, é todo esse corpo relacional, é um corpo que começa da criança com ela mesma, da criança na relação com a mãe na relação com a criança, a relação dessa mãe, criança se reproduzindo na família e se reproduzindo na sociedade. Então, são relações sistêmicas, são traumas que eu posso dizer que não fere somente a alma da criança, mas fere a alma da família, da mãe e da comunidade. E isso provoca uma repercussão muito significativa, porque como nós geralmente pertencemos a uma cultura de origem judaico-cristã, começa o jogo de quem é o culpado. Então, o que acontece? Nesse momento, a mãe se culpa por ter tido filho de um momento inadequado, né? Ou então, o pai culpa a mãe, porque não é comigo, o pai não se sente responsável por aquela criança, né? Quer dizer, o que se amplifica, né? Geralmente muitos homens não se sentem responsáveis pelos seus filhos, né? Esse é um problema dos homens, né?
Eles acham que a sua pose, o seu espermatozoide, o seu pinto, não são deles, né? A mulher engravida e o problema é dela, ela que se vire, né? Isso é uma grande sacanagem, eu defendo as mulheres. Então, imagine então assumir a responsabilidade da paternidade de uma criança excepcional. Ou seja, o filho não é comigo, o problema não é meu, a mãe que se dane. E o meu ambiente, o meu contexto de observação é de um pessoal extremamente pobre, extremamente ainda com uma desinformação muito grande, que não tem esse conhecimento e essa percepção do todo e das relações que nós, um pouco melhores educados, mais informados, temos. Então daí a importância de tentar trazer esse tema, né? E aí eu falo um pouco mais também como pai, né? Porque cada lugar que a gente vai explicando o que é a síndrome de Down, como é que é esse processo relacional, o que vai ocorrendo, as repercussões sociais, emocionais que vão ocorrendo ao longo do tempo, esses fatores estressores, né? que se globalizam, ou seja, que se vão se perpetuando no tempo e que se tornam traumas crônicos, né? Provocando estresse crônicos, né? Então, que tipo de prevenção nós temos que pegar e fazer diante disso? Porque a situação já é dada e é uma situação que vai se perpetuar. Quer dizer, não é só quando você recebe uma notícia traumática, a notícia passa e você fica traumatizado. É mais ainda, é quando você recebe a notícia e esse trauma vai se perpetuar para o resto da sua vida e das gerações. Porque nós estamos falando de unidade aqui, unidade trigeracional. Ou seja, todos nós somos filhos de alguém, somos nós e somos pais em potencial de alguém. Então, quando eu estou falando de um trauma nesse momento da notícia, eu estou falando de um processo que se perpetua no tempo por 3 gerações. Tá? Estou falando muito rápido? Tá? Eu tinha me preparado para fazer uma certa sequência, mas eu quero aproveitar o que o Pedro trouxe e emendando e a gente conversando. Depois, se não der tudo para falar, nas perguntas a gente vai conversar. Então, queria dizer para vocês o seguinte: qual é o grande problema que acontece? É que você não vê pessoas com síndrome de Down. As pessoas se escondem. Então acontece um problema traumático social que é a invisibilidade. As pessoas se tornam invisíveis. É um mecanismo de proteção que envolve a contração, envolve você passar e não estabelecer um contato, como se seu olhar fosse um olhar vago. Envolve você passar rápido, né? Então, o que acontece? O mecanismo que transforma o outro em um sujeito invisível como cidadão é quando a gente acredita que esse outro é destituído de valor moral, de valor intelectual e de valor afetivo. Então, o grande problema da discriminação e do trauma é a invisibilidade. Você necessariamente o torna invisível, por quê? Porque você não está qualificando. Você, naquele momento, você está dando um distanciamento, seja por um motivo moral, ou um motivo afetivo, ou um mito que você tem na sua cabeça, que você acredita nisso. Bom, então necessariamente o trabalho de prevenção envolve um trabalho do quê? Um trabalho de, primeiro, acolhimento, tá certo? Um trabalho de orientação, tá? E um trabalho de diagnóstico precoce. E isso também é uma questão que depois eu quero conversar com vocês, até que ponto é bom a gente saber, uma mãe e um pai saber, que ainda no período pré-natal, ainda nos exames pré-natais, se
devem ou não saber que a criança tem síndrome de Down, tá? E aí tem várias visões em relação a esse aspecto. Bom, então, esse é o contexto da relação do trauma que nós trabalhamos no ambulatório. Então, é um trabalho multidisciplinar. Nossa equipe tem pediatras, pneumатologistas, geneticistas, cardiologistas, psicólogos, assistentes sociais, quer dizer, uma ampla camada de profissionais trabalhando. E o que a gente procura trabalhar? Procura trabalhar nesse aspecto preventivo, da orientação, tá certo? Nós estamos com 1.000 crianças lá, é um trabalho que a gente já desenvolve há 3 anos, e um trabalho também que, além dessa questão do momento da notícia, que é preparar essa criança, preparar os médicos que são desinformados, despreparados, como os pais, e tem os mesmos mecanismos de defesa que nós temos, que é negação, deslocamento, ficar meio que obsessivo trabalhando, né? Então nós temos que trabalhar, nós trabalhamos justamente com as pessoas e com as famílias, dando informação e consequentemente também elaborando um pouquinho esse momento da notícia que se repercute em vários momentos da vida dessa pessoa. Tá? Em breve é esse o trabalho que eu queria trazer para cá. Eu prefiro que nesse momento a gente mantenha essa atenção e essa ligação que nós estamos tendo entre a mesa e vocês, e depois, mais especificamente, eu continuo. Tá bom? Quando a gente está tendo bate-papo. Desculpa. Ok, obrigado para a experiência personal e a conclusão. Vamos a Fernando. Gracias. Me gustaría hablar en portugués porque creo que la mayor parte habla ese idioma, pero espero que me entiendan en español o hay traducción. Hay 2 o 3 aspectos que quiero tocar en esta plática que guardan relación con el tema que nos ocupa. Debo decir primero que no me considero ningún experto en los temas de estrés, aunque tengo 15 años dando talleres de manejo de estrés. Tengo más preguntas que respuestas que quisiera plantear después a mis compañeros de mesa y al público. Y empiezo con una experiencia personal. Hace poco más de 20 años, en la Ciudad de México, tal vez ustedes recuerden que hubo 2 grandes terremotos, miles de muertos. La sensación, a mí no me pasó nada, ni a nadie que yo conociera nos pasó nada. De hecho, yo estaba corriendo en el parque, no sentí gran cosa, vi los árboles que se meneaban, bromeamos. Pero luego llegué a casa y vi la televisión y vi que había sido un desastre, pues que había muchos edificios caídos y me quedé estupefacto, quedé sin saber qué hacer, horas viendo las noticias en la tele. Eventualmente nos pusimos de acuerdo algunos colegas para tratar a personas que hubieran sido víctimas de este evento. Y entonces traté a 4 personas que estuvieron sepultadas bajo los escombros más de 20 horas. Si uno puede imaginar una situación traumática, pues esta es estar enterrado vivo más de 20 horas en los escombros de un edificio. Y quiero platicar de 2, bueno, voy a platicar de las 4, pero particularmente de 2 de estas personas. En el primer caso, ¿voy bien? ¿Se está muy bien? En el primer caso, eran un hermano y una hermana preparando el desayuno antes de ir a trabajaban, estudiaban, y entonces empieza a temblar y se paran debajo de una puerta
y ven que el edificio de enfrente se cae y luego el edificio donde ellos dos estaban se cae encima de ellos. Quedan abrazados con múltiples fracturas, muy lastimados. No recuerdo ahora ahí el número de horas, pero 20 y tantas horas sepultados vivos. La muchacha, la hermana,